todos que cheguem, né? As pessoas que estão aqui consigam se concentrar e aprender o Espírito. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para o momento de arte da casa. E o tema da nossa arte hoje é Coração Envenenado. Aquele homem te cumprimentou. Eu vi. Por que você não respondeu? Para mim, ele não existe. Por mim, ele podia sumir. Nossa, que raiva é essa? Algum problema grave? Muitos. Ele é meu ex-chefe. Como me aborreceu. Exigente demais, com manias de perseguição, sempre cobrava empenho dos funcionários. Nós tivemos atritos gigantescos. Sabe que ele não me pareceu uma pessoa? Quem vê cara não vê coração, meu bem. Além do mais, me perseguia. Quando surgiu uma oportunidade de uma promoção, indicou um cara menos qualificado que eu. Você pode isso? Foi extremamente injusto comigo. Isso é bem complicado, né? Se é. Eu quero distância desse pilantra. Ó, eu fico tremendo, ó. Quando eu vejo ele por passar por mim. Mau caráter ele. Cuidado. Raiva é ácido do coração. Melhor esquecer. Eu prefiro morrer envenenada a ter qualquer gesto de caridade com essa cobra. Mas logo você, que é uma pessoa religiosa, que prega a fé e ama a Deus? Claro que sou. Mas isso não tem nada a ver com esse assunto. Como não? Afinal, seu chefe, antes de mais nada, também é filho de Deus. Ex-chefe, né? Mas e daí? Reflita comigo e responda. O que adianta ter tanta fé no coração se na hora da prática você diz amar a Deus, mas detesta seu filho? É, você tem razão. Eu preciso domar esses maus sentimentos, pois a fé sem obras é totalmente morta. Ih, olha, não sou aí. Vamos direto. Queremos agradecer pela nossa peça. E hoje vai nosso expositor, Daniel Carvalho, que frequenta a instituição da Fraternidade Espírita de João Batista, na rua Doutor Rodolfo Moretti, 68, Campo Grande. Estamos iniciando o 5º mês do projeto educativo doutrinário PED, a Fé Ativa, construindo uma nova era. E hoje o tema será A Fé Sem Obras é Morta. Boa noite a todos, a todas. Gostei, foi uma boa noite bem animada, né? Que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações, nossos pensamentos, que a gente possa absorver as melhores lições que tenhamos para as nossas vidas, né? Que possamos sair mais leves daquilo que continuamos. Queria agradecer o convite da casa, com um carinho muito grande pelo CELC, a pessoa da Alexandre Machado, que sempre lembra de mim, confia em mim, corajoso, né? Homem de fé. E eu queria também mandar um abraço, né? E as melhores vibrações da Fraternidade Espírita João Batista, lá em Campo Grande. E vocês estão convidados também para estarem lá presentes. As atividades elas acontecem às terças-feiras e aos sábados. Terça-feira a partir de 7 horas da noite e sábado 8 horas da manhã, para quem não puder durante a semana. Então a gente trouxe ali um tema que é bem interessante, tem tudo a ver, né, com o que a gente, com o tema, né, desse projeto educativo doutrinário do CELC. Só para tirar uma dúvida, essa distância aqui está tranquila para cantar?
Beleza. Vamos lá. A fé sem obras é morta. Alguém já ouviu essa passagem? É familiar? Beleza. Então vamos seguir aqui. Onde que está isso? Está lá em Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2. Eu separei esses versículos, né, a partir do 14, que foi indicado, é a frase que vem no 17 e no 26. Mas para a gente entender o contexto, eu trouxe ali o que ele fala, tá? Tá dando para todo mundo ler? Se rolar uma miopia, eu vou aqui ler para dar uma ajudadinha. Vamos lá. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Ou seja, apenas a fé pode salvar alguém? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, assim, até já dá uma lição ali sobre meritocracia, né? Não é bem assim, tem gente que fala, né? Só se esforçar que você chega lá. Mas não, às vezes você tem o quê? É a fome, né? Nessa época de frio, você precisa do agasalho, você precisa da sopa, você precisa do abraço, do alimento. Não adianta eu chegar para uma pessoa em situação de rua e falar, não, meu irmão, se você se esforçar, você chega lá. Pensa positivo, essa fome vai passar. Quer dizer, Tiago já falava isso, há mais de 2 mil anos atrás, né? Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. E no 26 ele fala, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E eu gosto muito dessa casa porque eles facilitam o nosso trabalho. Então, quando vocês trouxeram aqui aquela representação teatral, eu pensei, pronto, vou chegar ali e vou perguntar quem quer fazer a prece. Porque o estudo já foi dado ali naquela apresentação. Né? Ali, qual é a perfeição daquele momento ali? Eu identifiquei. Alguém mais se identificou? Sim. Quantos de nós, né, falamos que confiamos em Deus, que acreditamos, somos espíritas, que somos cristãos, mas às vezes vem aquele pensamento de que a gente maldiz alguém, vê uma pessoa fazendo uma besteirinha no trânsito. O trânsito, então, é um teste de fé do cristão. Não é verdade? E sabe outro teste? Internet. Rede social. Às vezes eu lembro que eu não estou sem rede social, mas quando eu abri, às vezes assim, vou me deprimir rapidinho, porque ler comentários. Né? Aí eu ia ler, estava bem, eu estava ótimo. Quando eu ia ler comentários de internet, aí começava ali o meu teste. Né? Então, o que aquela representação ali fala é exatamente, em tempos atuais, o que Tiago já destacava ali. Não adianta, minha irmã, você começar a falar que acredita em Deus, que está sempre indo ao centro, ou à igreja, ou sempre fazendo seu culto no lar, se na hora em que você é testado, você não pratica. É a mesma coisa que a morte. Né? Vamos falar da morte do corpo físico. Acabou. Morte para lá não acaba. Eu até falo assim, às vezes as pessoas falam que tem jeito para tudo na vida, menos para a morte. Eu falo, mas para a gente que é espírita, até para a morte tem jeito. Né? Porque a gente sabe que a vida continua. Mas, quando eu estou falando do corpo físico, ele acaba ali, então está comparando a falta de fé, ou melhor, a falta de obras com o corpo, que não habita mais espírito nenhum. Então vamos seguir. Eu gosto muito de destrinchar conceitos para a gente conseguir desenvolver um raciocínio. Esse estudo aqui, ele é bem simples, é bem tranquilo da gente estar aqui desenvolvendo e conversando. Deixe, inclusive, sempre um espaço aberto. Se surgir alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e eu vou ouvir. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda aí para ver se a galera aqui tem uma galera boa que pode me ajudar também. Então vamos lá, gente. O que é fé? Isso foi extraído do trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 3, que é o que fala que a fé
transporta montanhas. Então vamos entender o que é a fé. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então eu destaquei ali, ó, a fé, ela traz para nós o quê? A confiança de que algo pode acontecer. Mais do que confiança, a palavra é certeza. A certeza de que eu vou atingir um determinado fim. Então vejam bem, é o quê? É a confiança em quem? Em Deus. É a certeza da existência e dos desígnios de quem? De Deus. Então, não é aquela coisa assim, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Porque aí ia ser fácil, né? Sabe? Falou que a pessoa tem fé? É isso? Não é bem assim. Você tem fé em Deus de que não vai te deixar faltar nada. Mas se puder mandar um bilhetinho premiado, ia ser uma boa, né? Mas a vida não é tão fácil assim. A vida não é esse morango do amor. Né? Morango do amor que está na moda aí. Então, ela dá uma espécie de lucidez só, que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Quando viemos a esse planeta, quando encarnamos, a gente vem para cá para quê? Evoluir, reparar erros do passado, continuar a nossa caminhada rumo ao progresso. E o destino final de todos nós é a felicidade plena. Por isso que eu sempre costumo dizer que o espírita tem muita razão para ser otimista. Porque a gente estuda na doutrina que nós fomos destinados à felicidade. E isso a gente vai alcançar quando a gente atingir aquele patamar de evolução dos espíritos puros. Eles são felizes. Que coisa maravilhosa, né? Então, quando a gente está falando de fé, a gente está falando dessa realização, desse progresso, dessa melhora, dessa paz que a gente quer ter. A gente não está falando de conquista material. A gente não está falando de uma cobiça em relação a um carro, necessariamente, por exemplo. Por quê? Será que isso vai ser o melhor para mim? Ou a chegada daquele carro pode ser a minha ruína? Pode ser o momento em que eu vou ter, de repente, ser testado na minha vaidade? A gente não sabe. Então, a fé, ela coloca aqui, no plano do pensamento, a confiança de que existe um ser superior, que criou tudo, que é a causa primária de tudo, e que ele possui um mecanismo divino que permita que as coisas aconteçam sempre para o nosso melhor, rumo a esse projeto perfeito dele, que é a felicidade. Então, vamos voltar ali um pouquinho. Então, ele diz que dá uma espécie de lucidez. Então, eu vejo em pensamento que aquilo ali para mim vai acontecer de bom, para o mundo também, né? Vamos colocar assim. E aí ele diz, num como no outro caso, pode ela, a fé, dar lugar a que se executem grandes coisas. E aí já adentra no que a gente está estudando aqui, que é a questão das obras, certo? Então, o que é ter fé hoje em dia? A gente vive momentos difíceis na humanidade e que a gente, por muitos momentos, pode se questionar para Deus. Onde está Deus? Quando a gente vê aquelas crianças, aquele flagelo, né, moral, material, que é as crianças da Palestina sendo dizimadas. Né? A gente está em 2025 e tem guerras acontecendo no mundo. Pelo quê? Por poder. Né? Então, assim, não dá uma sensação de desesperança em nós. E às vezes a gente questiona, meu Deus, onde é que está Deus nisso? Né? Só que Deus não tem nada com isso, não. Quem está fazendo é ser humano, infelizmente. E assim, antigamente,
as guerras, elas eram legitimadas. Antigamente podia chamar alguém como ela. Já ouviram falar disso? Hoje em dia não. Então, se ainda existe, é contra a lei dos homens, inclusive. Porque existem normas relacionadas também à guerra, a conflitos internacionais, né? Então, a fé, ela nos faz ver que, apesar desse contexto que nos causa tanta estranheza, tanto pesar, as coisas vão melhorar, porque estamos vivendo um mundo em período de regeneração. Então, a fé, ela não deixa a gente cair em desespero. O Evangelho diz que a fé é sincera. A fé sincera, ela sempre é calma. Fé tira a gente do lugar de desespero. Tira a gente daquele lugar de ter que controlar tudo. Porque a gente entrega. A fé, ela consiste em entregar e em confiar. A fé é tão importante que a gente pode, inclusive, manipular o fluido cósmico universal, que é o que está em todas as coisas, para realizar cura, para colocar a pessoa certa no caminho de alguém. Alguém já passou por isso? Está passando por uma situação difícil, de repente aparece alguém ali com aquela necessidade que você quer. Impressionante. Quem colocou aquilo ali? Né? É a nossa fé, a nossa crença e o nosso merecimento. Então, a fé, meio que resumindo isso que a gente está conversando aqui, ela enxerga o que os olhos não podem ver. Então, a fé, ela vai significar o quê? Eu confio, eu entrego, eu aceito. Eu tenho a humildade de aceitar que as coisas não vão ser no meu tempo, nem da minha forma. Vão ser do tempo de Deus. Está todo mundo aqui juntinho? Só que ainda está batendo? Vamos lá. Mas se bater não tem problema, porque o Espírito também estuda desdobrado. Eu estou tomando um cafezinho lá. E aí, desdobrei. A gente vai ver o que é a fé. Agora o que são as obras? Quando a gente vai falar de obra, a gente está falando de quê? De atitude, de ação, de prática, certo? Trouxe ali uma pessoa que não sei se vocês conseguem identificar, vocês conseguem ver, para mim foi na época da pandemia, e ele está ali, né, com aquele face shield, com máscara, né, alimentando um companheiro, não sei se é alguém em situação de rua, uma pessoa com a necessidade ali da partilha do alimento. Vocês identificaram quem é? É o padre Júlio Lancelotti, né? Ele, quando a gente pensa numa figura religiosa, a gente imagina no primeiro momento aonde? No templo. Não é isso? Padre, o pastor, o palestrante, o expositor, né? Tem alguns arautos aí do espiritismo, né? Que você está sempre vendo ali no YouTube, né? Que tem a sua importância. Mas esse padre, a igreja dele é a rua. E ele é perseguido por isso. Né? Mas assim, o trabalho dele de amor é tão grande que ele faz as suas obras. A fé tem a sua importância. A gente não está dizendo que não tem importância. Mas, pensem bem, se eu digo que fé sem obras é morta, é possível haver obras sem fé? É possível? Alguém consegue pensar num exemplo? Todo mundo acredita em Deus? Todo mundo vê Jesus como Salvador? Não. E vocês conhecem pessoas como eu conheço? Que eu tenho uma amiga, o nome dela é Maíra. E a Maíra leva fez uns papos comigo, que eu falo assim, meu Deus, Maíra, você é mais espírita que eu. Eu falei, muito, né? Porque a gente reconhece o espírita pelo esforço que faz para vencer suas más inclinações, né? Pelo esforço, né? Então, assim, a gente reconhece o cristão desse
lições, ela ajuda as pessoas. E assim, por quê? Porque ela acha que é bom. Porque é o valor que ela traz consigo. Então, eu ouso a dizer que é possível haver obras sem fé, mas fé sem obras é morte. Então, vejam a importância do que é isso aqui. Porque, vejam bem, se a gente tivesse a coisa nitidamente enraizada em nós, não estaríamos nem tempos. A gente já estaria vivendo o amor de Jesus no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa família. Certo? Os tempos são necessários, a gente precisa. Eu até brinco, porque assim, tinha uma época, hoje em dia não, acho que a gente melhorou um pouquinho, mas antigamente, às vezes eu vi umas falas assim, de alguns espíritas que achavam o quê? Porque a gente começa a estudar o espiritismo, aí é meio que picada pelo mosquitinho da idade. Porque você começa a ver lógica em tudo, começa a fazer muito sentido. Você diz assim, como é que essa pessoa não entende que a reencarnação existe, gente? Como é que está dizendo que vai para o inferno? Deus é legal, Deus não vai para o inferno, Deus está sempre não. Você sabia? Eu estudei isso. Até fez até no Natal, né? E a gente ficava assim, e eu via isso antigamente. Graças a Deus isso melhorou. Mas existia uma sensação do quê? Porque minha fé raciocinada parecia que a gente era um pouquinho melhor do que os outros, que não conheciam a encarnação, que não estudavam, que não entendiam o fenômeno da mediunidade, da manipulação de fluidos, né? Dava essa sensação. E eu costumava dizer o seguinte, e aí eu sei que vocês podem agora até pegar a bolsa e ir embora chateadas aqui comigo. Eu costumo dizer que, às vezes, me parece que nós, espíritas, somos ainda tão... Deixa eu segurar aqui para não perder a amizade dos coleguinhas. Nós somos tão embrutecidos, fechados, às vezes, para o amor genuíno e natural, que tudo a gente precisa sentar para estudar. Então vamos estudar aqui. Por que a gente tem que amar, hein, galera? Abre aí, página 20. Por que a gente tem que perdoar? Eu me tentar o lado do Evangelho. Por que eu tenho que fazer caridade? Sem ela não tem salvação. A gente precisa entender o bem, o porquê do bem. Graças a Deus, tá, gente? Isso não é uma crítica, né? Eu estou falando de conduta nossa. E quando existem pessoas, como por exemplo eu dei de Maíra, né? Que faz o bem pelo bem. Tem pessoas que chegam no tempo, se convertem, ou uma música, e a vida transforma. Mas precisa fazer as obras. Então, assim, nós não podemos nos limitar ao conhecimento, à fé raciocinada, que é importante para fazer sentido para a gente ter aceitação. Porque às vezes, quando tem uma dificuldade na nossa vida, a gente acha que é injusto, mas esquece que a gente escolheu estar aqui, que a gente pode ser que tenha praticado algumas coisinhas lá, que a gente precisa passar por algumas experiências agora para dar uma melhorada, né? Precisamos, às vezes, conviver com aquela pessoa difícil, porque você se comprometeu a ajudá-la, né? Em vez de reclamar. Então, assim, a gente precisa do conhecimento, mas aos que amam por amar, e um exemplo que está ali é do Padre Júlio, e de muitas outras pessoas conhecidas no público em geral e desconhecidos também. Penso até que tenha mais desconhecidos do que conhecidos. Então, assim, quando eu vou falar do que são obras, eu lembro do mandamento maior. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E tem um outro que ele fala, tem um outro semelhante a esse, que é amar. Muito bem, estudaram direitinho, estão de parabéns, eu estou no besteirinho. Então, quando a gente fala aqui, quando a gente está falando de amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Quando eu trago essa máxima para o contexto da fé sem obras, que é morta, quando eu falo em amor a Deus, eu estou falando de fé. Porque eu acredito que existe uma força acima de tudo que move tudo. E nada acontece sem sua permissão. Então, quando eu falo de amor a Deus, eu estou falando de fé. Quando eu falo de amor ao próximo, eu estou falando de obras.
E quando eu falo de amar ao próximo como a si mesmo, eu estou falando da importância de começar a fazer essas obras por você mesmo. Você primeiro precisa se transformar. Você precisa trabalhar a sua reforma íntima. Construir uma relação de intimidade com você, e a melhor forma de trabalhar isso é por meio da caridade. E o que seria essa caridade? Eu estou falando da caridade, que é aquela que dá as coisas materialmente. O que é caridade? São só os grandes feitos, as grandes coisas, como esse homem faz, que começou com um grupinho pequeno, né? Foi se alastrando. Então, que fé é essa? E aí a gente retoma o Evangelho segundo o Espiritismo novamente, e ele fala lá: a fé é irmã da esperança e da caridade. Essa tríade aqui, ela não se dissolve, ela é indissociável para ela poder acontecer. Então, a fé é a esperança, é a crença, é o que está no meu pensamento de que o melhor me ocorrerá, o melhor ocorrerá no mundo, iremos evoluir, e é também caridade. Caridade é prática. Eu posso praticar a caridade quietinha, paradinha? Posso, gente. A gente pode rezar, a gente pode orar, né? Por meio da prece. Olha aí. A caridade não está só porque tem a caridade material e tem a caridade moral. Então, tem a caridade que é dar um pão. Jesus fez isso, ele multiplicou. Né? Então, assim, tem a caridade material, mas tem a moral. A moral é essa caridade que não responde à ofensa, que tem dificuldade de perdoar. Aí começa a conversar com Deus. Tira isso do meu coração, Deus. Me ajuda. Porque perdoar é difícil. Mas sabe o que acontece? Às vezes, a pessoa que você quer perdoar não ajuda. Não é? Eu tenho uma questãozinha pessoal, porque assim, eu sempre faço uma terapiazinha no Uber. Se durar mais de 20 minutos, eu entro na terapia. E aí, vindo pra cá, é muito interessante. Toda vez que a gente vem dar estudo, a gente passa por uma situação, porque assim, o estudo primeiro é pra quem? Pra mim. Quem é que está mais precisando de fé aqui? Eu acho, tá? Então, eu passando por um caminho por ele, aí, tipo assim, aquela coisa de um carro assim, parado, totalmente aleatório, tipo assim, nem necessidade de cidade mesmo. Ele parou. Dane-se o resto do trânsito. E aí ele falou assim: agora você vê, né? E aquele homem ficou o dia inteiro dirigindo. Então, ele estava passando por isso todo dia. E aí a gente começou a conversar comigo, começou a conversar sobre, eu falei assim: estava vindo pra cá, né? Então, assim, já a espiritualidade já estava ali já me ajudando, né? Se eu tivesse vindo pra cá, é isso mesmo, não sei o quê. Eu falei: não, mas olha só, vamos pensar assim, né? Aconteceu, né? Bom, não tem que reagir, não, deixa ele, a pessoa é digna de pena, né? Enfim, a gente ficou conversando. E chegamos aí entrou nessa, quando entrou ali naquela estrada de Antares, aí começou a minha sessão de terapia, porque a gente começou a falar de perdão. E eu estava falando sobre perdão, me sentindo a própria Maria Teresa de Calcutá, de Campo Grande de Deus e Cunhão ainda. Era eu. E aí eu falei assim: não, mas sabe por quê? Eu acho que eu não tenho dificuldade para perdoar, não. Eu acho até que eu sou muito boba. Ele é boba porque eu falei: porque perdoa. Às vezes as pessoas falam: pô, você deixou passar, você fez. Eu falei: mas eu estou falando de farinha, né? Farinha pequena é fácil, né? Pisou no meu pé, perdoei, né? Então, aí eu falei assim: mas eu tenho uma situação que eu até já perdoei a pessoa, mas ficou a mágoa. Por quê? Ele não me ajuda. Então, eu vou trabalhar no perdão, ele vai lá e fazer uma coisa que eu... Puxa vida, ele não ajuda. E aí ele só falou assim: mas você ainda tem mágoa? Eu falei: mágoa é diferente de
perdão, olha só, a aulinha que eu ia dar aqui, totalmente equivocada. Aí ele falou, então, senhora, a senhora não perdoou. Né? Assim, deu um tapa sem mão. E aí a gente começou a conversar, ele era evangélico pela fala dele, assim. E a gente começou a conversar muito, ele pede pra Deus, aí começou a terapia, pede pra Deus tirar isso do seu coração. E aí foi muito legal, né? Porque a gente conversou e falamos sobre outras coisas, enfim. E é isso, a troca é essa, né? Olha o ato, a obra que ele fez ali, naqueles 20 minutos de viagem, comigo. E eu me achando a rainha do perdão. Eu pensei, não, tem que fazer um esforcinho. Ele até falou, não, mas perdoar, não é assim que você perdoa a pessoa e vai virar amiga íntima. Eu falei, não, com certeza, eu entendo e tal. Então, isso, e é aquela coisa, quando falta a nós a habilidade naquele momento de realizar uma obra, a gente entrega para Deus. Quando nos falta o controle sobre algo, que é praticamente tudo, que a gente tem controle sobre o quê, gente? Absolutamente nada. Né? E está a morte aí do corpo físico para mostrar para a gente. Né? Qualquer um de nós pode, de uma hora para outra, estar aqui. Então, a gente não tem controle sobre nada. Então, o que falta o controle, que é tudo, a gente entrega para Deus. Né? Então, a fé, ela tem essa importância tão grande. Por quê? Porque ela move tudo. Nós precisamos fortalecer a nossa fé todos os dias. Está difícil fazer uma oração? Deus me ajuda a uma oração. Deus, obrigada pelo dia de hoje, é uma oração. Então, quando se fala que intuito das graças, de fato a gente vai agradecer o tempo todo. Porque temos mais um dia, quando termina aquele dia, quando a gente vai botar nossa cabecinha lá no travesseiro, às vezes cheias de preocupação com as coisas que a gente tem para resolver no dia seguinte, aquele momento é o momento de dar um descanso para o nosso espírito, para se refazer e agradecer pela nova oportunidade de continuar cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Já que a gente está falando sobre obras e tal, Jesus fala o tempo todo, em várias passagens do Evangelho, que se você não fizer a sua parte, não vai adiantar de nada você seguir ou acreditar nele. Se ele fala o tempo todo. Então, uma coisa que eu queria falar também. É fora do que uma salvação, que a gente estuda aqui, da caridade, né? Não é fora do templo, não é fora do centro espírita numa salvação. É fora da caridade numa salvação. A começar a caridade em relação a nós mesmos. A gente tem que abrir mão um pouquinho do autoflagelo. Isso daí não ajuda muito, não. A gente sempre tem que reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas falhas no percurso e tocar o barco. Né? Tocar o barco, que uma hora as coisas vão dando certo. E aí, já chegando para o fim, que eu acho que esse estudo é mais curtinho mesmo, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Eu no capítulo 18, item 16, que fala sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelo quê? Pelas suas obras. Então, se você quer entender se você realmente está vivenciando aquilo que você pratica, você é cristão? Como é que você vai saber se você é cristão? Não é só acreditar e achar Jesus maneiro. Porque ele é. Jesus é um cara sensacional. Mas Jesus, e uma das coisas mais... Jesus tem muitas sacadas geniais. Ele tipo assim, o que você aprendeu? Pô, a moça ela falou que Jesus tem sacada. Mas assim, eu gosto de uma linguagem simples para a gente compreender. Jesus, ele fazia o quê? Olha só que barato. Ele falava o que era para ser dito, a parábola, né? O exemplo. Ele falava e logo em seguida ele fazia o quê? Dava um exemplo. Jesus dava exemplo o
tempo todo. Ele era prática o tempo todo. E como que a gente vai reconhecer? Como que ele diz assim? Quando que você vai reconhecer o que tem que ser feito? E tem uma passagem que eu acho tão bonita, que está em Mateus, que ele fala assim para os discípulos, né? Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Ele vai falando de outras coisas, né? Tive frio e não me agasalhastes. E aí o discípulo fala assim, ué, como assim, mano? Você não... Quanto Jesus você pediu comida no te dei? Aí ele falou, todas as vezes em que não fizestes isso com alguns dos meus pequeninos, é a mim que você não fez. Então, não adianta a gente se vangloriar que ama Jesus, que a gente reconheceu a importância dele em nossas vidas, se na primeira oportunidade de estender uma mão, a gente vira as costas. Estender uma mão, meus amigos e amigas, às vezes, a gente ouvir o outro. Vocês já perceberam que a gente está vivendo, todo mundo fala que a vida está uma correria? Todo mundo fala isso. Pô, foi mal, está corrida a vida. E outra coisa, o celular nos aproximou num ponto, no sentido de que, poxa, de repente você tem um amigo que mora lá do outro lado do oceano. Um dos meus melhores amigos de infância, que é o Bruno, ele mora hoje em Portugal. E hoje eu falo com o Bruno. Quando eu quiser, ele manda coisa para mim. Né? Ele é um amigo queridíssimo. Se não fosse celular, como é que eu ia marcar um café com o Bruno? Ele lá em Portugal. Ia ser até bom, porque eu queria conhecer a Europa. Mas assim, não ia conseguir marcar para amanhã, 5 horas da tarde. Né? Mas, ao mesmo tempo, o celular, a internet, nos tirou um pouco de profundidade. A gente fica raso. Porque a gente fala ali rapidinho, digita a mensagem, manda um áudio e acelera. E agora, além de acelerar, ainda pode transcrever algumas atualizações do WhatsApp. Né? A gente briga, termina o relacionamento por mensagem, porque você às vezes bota na mensagem uma coisa que você no olho, você ia pensar antes de falar. Né? Você faz fofoca, mentira, fofoca não é bom. Então, assim, a gente está se distanciando e está vivendo. E às vezes o que alguém quer de você, a obra que você pode fazer por alguém, é só ouvir. É dar um sorriso salva a vida de alguém. É dar uma palavra, é dar um bom dia. É você passar por uma pessoa que, de repente, presta um serviço no seu trabalho, né? De copa, de limpeza, que é importantíssimo, gente. Imagina a greve da Comurb, como é que a gente ia ficar? Como é que a gente fica? Como é que a gente fica quando falta água? Quando falta o básico, né? Então, assim, é olhar para as pessoas, é conversar, é amar. E a forma mais fácil que a gente tem de amar é pensar o quê? O que eu quero que faça comigo? Eu quero ser amado, eu quero ser perdoado, eu quero ser ouvida. Não é isso que a gente quer? Eu quero me sentir importante. Eu quero que alguém fale para mim que a comidinha que eu preparei está gostosa. Eu quero que alguém me ofereça um cafezinho. Para quem bebe café, como eu sou usuária. Então, assim, falo até que é vício. Isso é tanto vício que eu falo que eu sou usuária do café. Então, assim, a gente quer o simples. Jesus fez coisas simples, grandiosas, mas eram falas sobre coisas simples. Era ele sentar embaixo da árvore e conversar com os discípulos. Ele via o que tinha de bom em cada um. Tanto que eram pessoas que falavam assim, mas Jesus, eu não sou digno de você entrar na minha morada. E Jesus ia. Olha só que barato. E a gente se pega hoje em dia de estar junto, de conversar, de sentar para tomar um café, de não deixar essa vida atropelar a gente. Não vamos deixar para a próxima encarnação, não, gente, porque já vi, próxima encarnação, quando a gente não resolve isso aqui, alguém já pagou a fatura mínima do cartão de crédito? Como é que são os juros? Já ouviram dizer, ninguém fez isso, né? Já ouviram falar que os juros são altíssimos.
né? Vai comprar um imóvel financiado. No final, você está pagando 3 vezes o valor do imóvel. É isso que acontece quando a gente não se resolve com o nosso próximo. E se a gente tem dificuldade, a gente recorre a Deus. Tira isso do meu coração. Faz a pessoa fazer menos bobeirinha lá para ver se eu consigo perdoar mais fácil. Cala a palavra que vai ofender. Respira, bebe água. Olha, beber água faz super bem. Toda vez que você quiser xingar alguém, reagir à ofensa, bebe água, ainda se hidrata. Olha que maravilha, cabelos ficam hidratados. Excelente, pele boa, né? Então, e aí, caminhando para o final, tem uma, eu acho linda essa imagem. Eu não lembro da história, eu já li, mas agora realmente me fugiu a memória. Mas não sei se vocês conseguem ver. É um senhor que, diante de um rapaz, né, possivelmente, né, uma pessoa em situação de rua, a gente não fala namorador de rua, né, pessoa em situação de rua, ele é uma pessoa, ele não é o fato de morar na rua. Então, uma pessoa em situação de rua, ele dá o chinelo dele, você vê que é um dia ensolarado, que já pesaram no chãozinho aqui no Rio de Janeiro, nesse nosso verãozinho maravilhoso, né? Tem até, gente, até cachorro tem hoje em dia, né? Para patinho, não queima patinho, não queima, não, para passear com o cachorro. E aí ele fica descalço e dá o chinelo dele para essa pessoa. E alguém ali, essas fotógrafos, né? Tem uma coisa tão bonita de captar um momento e registra ali. E tem 2 falas que eu achei muito interessantes. Uma é do Papa Francisco, 2017, quando indagaram sobre essa questão, né, de fé, de pessoas que viviam vidas duplas, que era uma coisa dentro do templo e outra fora do templo. Ele fala que é melhor ser ateu do que ser um religioso hipócrita. E Divaldo, numa entrevista com o Jô Soares, quando o Jô Soares pergunta sobre fé, sobre o que as pessoas podem acreditar, ele fala que só pode acreditar o que ele quiser, no que ela quiser, desde que se sinta bem. E aí ele diz, eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Eles falam no mesmo sentido, eu acho essa fala muito maravilhosa. E terminando o nosso estudo, não sei explicar porquê, mas me veio a semana toda em pensamento uma música, não vou cantar, calma, tá, gente? Todos continuarem aí sentadinhos. Uma música que o coral sempre costuma cantar assim, nos finais dos encontros, que é uma adaptação, é o Luiz Paulo que fez Jesus Contigo, não sei se vocês conhecem, né, essa música, mas ele é inspirado num poema, na verdade, um soneto de Alda de Souza, que se chama No Livro d'Alma. E aí eu vou ler, recitar para vocês esse soneto, que fala para a gente ter fé. Né? Ela fala assim, se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonhas e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdoa. Se a crença viva te dirige os passos e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Então, depositemos a nossa fé na providência divina, mas lembremos que Deus confia em cada um de nós para a construção dessa nova era. Gosto de lembrar que há mais de 2.000 anos atrás, Jesus escolheu 12 para iniciarem a transmissão da Boa Nova. 12. Pergunto, esses 12 eles eram perfeitos? A sabedoria, a pedagogia, né, a forma de Jesus ensinar é tão sensacional que ele traz 12 homens cheios de inseguranças, de medo. Pedro era aquele cara intempestivo, né? Pô, tipo assim, ele cortou, ele era soldado,
Tipo, Jesus foi lá e falou de volta. Ele não falou, né? Não falou, pegue nas armas, não. Jesus falou, vamos, né? Não é assim que se resolve. O outro era cobrador de impostos, o outro, tudo que Jesus trazia, eles questionavam, que isso, coisa estranha, né? Pedro, tipo assim, Jesus começou a andar pelas águas e Pedro, eu vou também, Senhor, e afundou, porque ele era assim, mas Jesus confiou naquela força dele para ali começar a construir a igreja. O nome dele era Pedro, Pedro que significa pedra. A construção é a partir dali. E tantos outros que vieram depois. Então, nós não somos nem um pouco diferentes desses 12 apóstolos. Peraí, mas eu acho que a gente é. Hoje em dia a gente tem mais recurso do que eles tinham. Porque na época era andar no deserto. Né? Não tinha Wi-Fi. Na Galileia. Né? E quantas coisas eles realizaram. Então, confiemos em Deus. Confiemos em nós como esses obreiros e obreiras na Senda do Senhor. Tá? Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Daniela pela mensagem dessa noite. Vamos agradecer ao nosso irmão, o amado Jesus, por tudo que ouvimos aqui nessa noite. Que possamos fortalecer em nós essa fé, tendo tudo que ele praticou, conhecendo os ensinamentos dele, possamos ser envolvidos por esse amor tão grandioso, que a espiritualidade amiga nos envolva e que nesse momento nos ofereça aquilo que precisamos para restaurar a nossa força física e a nossa força emocional. Que possamos também levar para os nossos lares esse amor recebido nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, agradecemos. Possamos nos encontrar novamente na próxima sexta-feira, sexta reunião pública e sábado, aniversário da nossa Casa Espírita, às 18 horas. Estão todos convidados. Uma boa noite a todos.